Irei ser breve. Meus queridos, o tema de hoje fala sobre experimentar a paz de Deus. E eu peguei um texto baseado naquilo que o apóstolo Paulo vai escrever, quando justamente ele está vivendo um momento de grande aflição, de grande injustiça, após a sua terceira viagem missionária, quando na chegada de Jerusalém, acusado injustamente e falsamente por judeus asiáticos, ele é preso, mas antes de ser preso ele é espancado, ele precisa ser levantado por soldados romanos, ainda vai tentar discursar, precisando talvez aí numa tentativa de elucidar aquilo que estava acontecendo, para onde ele estava trilhando. Isso você encontra essa história lá no livro de Atos, capítulo 20. Mas ainda quando ele estava terminando o seu discurso, aquela multidão vai gritar pedindo para que ele seja morto. E ele vai ser preso. Esse homem agora preso, por volta do ano 62, vão dizer os estudiosos, ele vai escrever algumas cartas para algumas igrejas, dentre elas Filipenses, aonde ele vai tratar alguns assuntos, como falsos profetas, como o esvaziamento do Cristo e a sua humildade que deve ser replicada e vivida por todos nós. Ele vai agradecer todo o carinho, todo o cuidado que recebeu dessa igreja específica na Macedônia, hoje, mais ou menos no sul da Grécia, nos dias de hoje, ele vai agradecer. Então ele vai tratar alguns assuntos muito específicos, porém, no capítulo 4 de Filipenses, ele vai tratar muitos assuntos, e de forma expositiva, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, ou seja, projetado aqui, no capítulo 4 do livro de Filipenses. Diz assim, vou ler aqui na minha versão, os irmãos vão acompanhando ali, para facilitar minha leitura. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. No versículo 2 ele vai dizer, peço a Evódia, peço para Sintique, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores, meus, cujos nomes encontram-se no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez eu digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecido por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude se existe algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhe faltava a oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Deixa eu beber uma água e a gente segue. Esse homem que diz para que se mantenham firmes, esse homem que diz que eles devem se manter alegres, não preocupados, escreve isso depois de sofrer uma injustiça.
depois de parar dentro de uma prisão, depois de ser espancado, ele consegue olhar para fora da cela e se preocupar com detalhes que recebeu de informação sobre uma igreja que ele funda após a sua segunda viagem missionária. E desde então ele recebe esse carinho e ele vai dizer que agora, por questão oportuna, tem usufruído desse carinho. Paulo consegue, ainda que vivendo injustiças, olhar para fora da cela. E o convite que eu faço para você, por meio do Espírito Santo, é que você olhe para fora do cenário que está vivendo de possível injustiça, de dor, de agonia ou de qualquer tipo de sofrimento que você possa estar vivendo. Ele vai dizer: meus amados irmãos, eu tenho saudade de vocês, vocês são alegria e coroa. Ele está dizendo para aquela igreja: olha, eu tenho muita saudade de vocês, eu estou preso nesse momento, não posso estar com vocês, tenho saudade. Vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa. Paulo está dizendo o seguinte: olha, de tudo que eu estou vivendo no Evangelho, de tudo que eu estou vivendo como injustiça, de tudo que eu estou vivendo como dissabor, de tudo que eu estou vivendo como descaso, de afronta, ou de qualquer coisa semelhante, sabe o que fica para mim como precioso? Vocês. Fruto daquilo que foi plantado, da boa semente que foi recebida, vocês são a minha alegria. Isso me traz paz. Vocês são a minha coroa. Paulo está dizendo, consegue ter um olhar contemplativo, ainda que sofrendo, consegue olhar com alegria o momento de extrema aflição, onde normalmente somos levados de forma natural a olhar para baixo e não querer mais olhar para o lado. Vivemos entristecidos no nosso próprio problema. E ele vai dizer, sabe o que vocês devem, sabe como vocês devem permanecer daqui para frente? Ainda que vocês estejam perseguidos, ainda que vocês sejam entristecidos pelo que eu estou vivendo, vendo a injustiça que me foi imputada, permaneçam firmes no Senhor. Permaneçam firmes no Senhor. Não é permanecer firme por causa da sua experiência. Não é permanecer firme porque alguém está lhe emprestando financeiramente algo que pode te dar uma segurança momentânea. Ele está dizendo, olha, permaneça firme no Senhor, porque o dia mau ele pode chegar como chegou na minha vida. Aliás, ele foi advertido para que nem voltasse para Jerusalém. E ele ainda assim decidiu ir, porque sabia em quem estava crendo. Isso ele vai passando e transmitindo. Mantenham-se firmes no Senhor. E aí ele, munido de informações agora sobre duas mulheres, Evódia e Sinti, que ele diz o seguinte, olha, eu peço para que você leve um recado para elas. Peço para que vocês tenham o mesmo modo de pensar. Essas mulheres foram muito preciosas no meu ministério, somaram muito, me ajudaram na propagação do Evangelho. Mas nesse momento, talvez vocês estejam vivendo uma maneira, como indivíduos, pensamentos diferentes. Mas entendam que existe um propósito maior. E deixa eu trazer isso para a nossa vida, para a aplicação pessoal da nossa vida. Às vezes, nós não conseguimos compreender o momento que nós estamos vivendo. E precisamos lembrar que tanto num casamento, quanto numa caminhada fraternal, ou a nível de irmandade dentro de uma igreja, podemos ter pensamentos diferentes, sim. Mas a exortação de Paulo agora está dizendo, olhem para aquilo que é comum a vocês. Mantenham o mesmo modo de pensar. Existe um propósito maior que vai ser trabalhado e tratado. E Paulo está dizendo, sabe essa alegria que vocês me dão? Essa coroa que vocês são na minha vida? Pois é. Ainda que vocês tenham um modo diferente de viver, se vocês conseguem se manter firmes, unidos num só propósito, vocês conseguem receber pessoas que estão à sua volta.
pessoas que vão chegar quebradas ou talvez ainda mais destruídas no momento e vão poder ser curadas por você. Ele está advertindo: peço também você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores. Pessoas que se encontram no livro da vida. E aí, preso, entristecido pela dor, pela escassez da liberdade, agora não está mais livre, não pode mais ir para lugar nenhum, está ali trancafiado. É um homem que vai dizer agora: alegrem-se, alegrem-se. Outra vez digo: alegrem-se no Senhor. Não é se alegrar na sua conta bancária, na sua posição social, no status que você tem, na família que construiu. É alegrem-se no Senhor, apesar de todas as aflições que recebemos em nossa carne, em nosso lado emocional, afetivo. Alegrem-se no Senhor, mas alegrem-se por quê? Se o teu momento é de dor e o estado natural do ser humano é olhar para baixo e não se contentar com aquilo que está vivendo. Como sair então disso? Como prosseguir adiante? Se apesar da palavra de alegria, eu vivo a dor e o sofrimento da injustiça, da escassez, da prisão, dos açoites, da amargura, da exposição, do assédio. Como eu saio disso? Como eu vivo essa alegria? Ele vai dar um modo para sair disso. Ele vai dizer assim: olha, apesar do momento de dificuldade, você precisa entender que além da alegria, precisa caminhar junto com a moderação. E é pela essa moderação, como você vai enfrentar esse problema, é que você vai se tornar conhecido no meio de vocês. É essa amabilidade no meio da aflição, no meio de toda a dureza, é esse sorriso no rosto, que ainda teu coração esteja contaminado de tanta dor, mas é esse sorriso, às vezes, que pode mudar as pessoas que estão ao seu lado. E ele fala assim: olha, que a moderação de vocês seja conhecido por todos. Todos quem? Sabe aquele chefe de família que está vivendo um problema no trabalho e que precisa chegar na sua casa com um sorriso nos lábios, recebendo seu filho, a sua esposa, e passar a segurança? Sabe aquela mãe que está lutando para manter o seu casamento e que o seu filho não sabe, mas que ela tem clamado e ela precisa manter uma moderação para que o filho dela possa ver que a sua mãe se alegra na presença do seu Deus, ainda consegue encontrar sorriso e alegria e fortaleza no seu Deus. É isso que Paulo vai encorajando a sua igreja. E aí ele está dizendo: alegrem-se, mantenham-se moderados, mas também não fique preocupado. E isso me dá um nó muitas vezes na cabeça: como é que eu não fico preocupado? Como é que eu vou agir daqui para frente? Se eu estou preso, se eu estou ferido, se eu estou amargurado, se eu fui assediado, se eu fui exposto, como se minha moral foi jogada lá embaixo? Como se me disseram que eu não valho mais nada? Como é que eu não me mantenho preocupado? E aí ele fala assim: não. Se você quer se manter preocupado e conhecido por isso, não é esse caminho. Você deve se tornar conhecido e pegar a sua preocupação, tornar isso agora, para que você e os seus pedidos sejam levados a Deus por meios de oração e de súplica e por ações de graça. Alegria, moderação, e agora ele está dizendo: não fica preocupado não. Pega essa tua preocupação agora, que afeta o teu processo cognitivo, e transforma isso agora, espiritualiza isso, confia no teu Deus, materializa nisso agora, em orações, em súplicas. Coloca toda a tua carência, toda a tua vida, devota ela completamente ao teu Deus.
conversa sobre as tuas aflições, suplica pela sua graça, mas também não esqueça de agradecer. Agradecer o quê? Se eu estou vivendo um inferno, mas que antes de chegar a esse inferno, a salvação lhe alcançou, lhe tirou do império das trevas, e que por meio da maravilhosa luz fomos transportados para o reino do seu amor. Temos motivos de sobra para agradecer. Temos motivos de sobra de compreender que precisamos seguir para um único alvo que nos foi proposto. E aí ele vai dizer, se torne conhecidos diante de Deus. Nisso, se torne conhecido diante dele. Diante daqueles que te cercam, mantenham-se calmos, moderados, amáveis, felizes ali. Alegre-se. Diante do Senhor, coloque suas petições. Agora experimentem de uma coisa. Quando fizer isso, experimentem uma coisa. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. E ele é muito específico, ele guarda as suas emoções, porque quando estamos feridos, emocionalmente ficamos abatidos, porém não destruídos. E ele fala assim, ele guarda as suas emoções, mas guarda também o quê? A mente. Existe razão para ser trabalhada no momento da aflição. Existe uma razão que não deve ser desprezada e que precisa ser trabalhada. Não é só o espiritual, mas ele vai dizer também como deve ser trabalhado isso. Olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O seu pensamento. É na sua cabeça, é no seu processo cognitivo, é no seu racional. Você deve buscar as coisas que viveu com intensidade e amor na presença do seu Deus, porque isso vai servir de um alento, de um refrigério, no momento de angústia, de você saber que atravessou e passou por outros momentos de dificuldade, de desprezo, mas que o teu Deus jamais desamparou você, te ergueu do meio do nada, te tirou de um charco de lama, te fez caminhar em verdes pastos, num solo firme, e dizendo para você que você sabe para onde elevar os seus olhos, porque é dos céus que vem o seu socorro. Ele diz assim, vocês viram isso, estão vendo isso na minha vida? Coloquem isso em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Você acha que a paz não vai vir? Ele nos promete paz, se nós entendermos como viver com alegria, com moderação, entregando as nossas preocupações a Ele, buscando a sua presença, mas também trabalhando a nossa mente com tudo aquilo que é puro, amável, de boa fama. Aí ele vai caminhando e vai dizendo assim, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, mais uma vez, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhe faltava a oportunidade. Deixa eu fazer um parênteses aqui, eu não ia nem falar desse versículo. Paulo está dizendo para Filipe, olha, vocês sempre tiveram esse cuidado comigo, mas faltou para vocês oportunidade. Está dizendo isso para uma igreja. Se você esperar somente a oportunidade para fazer algo por alguém, o tempo vai passar e você não vai poder voltar no tempo. Durante esse ato de tempo, entre a oportunidade que você podia gerar, mas não gerou, Deus tratou. Mas Deus poderia ter tratado essa vida por meio da oportunidade que você poderia ter criado. Crie oportunidades para tratar vidas. Crie oportunidade de cuidar de vidas.
crie oportunidades para ser alguém relevante na vida de outra pessoa. E ele vai dizer, olha, e eu estou dizendo isso, não porque eu estou necessitado, não. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que situação que ele aprendeu a viver contente? Que ele vai dizer para os outros se alegrarem. Que ele vai dizer para os outros serem moderados. Que ele vai dizer para que os outros não fiquem preocupados. Que situação é essa que Paulo está dizendo? Vamos ver se é o que vem sendo praticado por muitas igrejas. Sei o que é passar necessidade. Sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar por necessidade. Quer dizer que então, eu cristão, temente ao Senhor, que entreguei a minha vida por Ele, eu posso passar por necessidade, eu posso viver a escassez, eu posso viver a injustiça, eu posso viver o assédio, eu posso viver golpes e punhaladas pelas costas, eu posso ser exposto, pode, você pode, Cristo foi, e Deus que não poupou seu Filho, não poupará nem a mim, nem a você. Mas Ele também não poupará as nossas vidas da paz que Ele promove, da graça que se renova, do amor que nos constrange. Não, Ele não nos poupa disso. Ele quer derramar isso. Ele quer dar um novo entendimento. Ele quer que você olhe para fora das celas que você está vivendo. Ele quer que você crie oportunidade de ser relevante. Esse homem passa por necessidade, ele diz, eu sei o que é ter fome. Eu sei o que é viver na escassez. Eu sei o que é, mas aprendi também na abundância. E o que se vê pregado por aí é que você não pode passar por isso, senão você está em pecado. Não é verdade. Não é verdade. E ele vai dizer um versículo que talvez seja o mais distorcido de toda a Escritura. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso vencer, eu posso ter, eu posso ser, eu tenho, eu quero e faço e acontece. Mentira, o contexto não é esse. Tudo posso naquele que me fortalece em quê? Eu posso viver a escassez e ainda assim ter a abundância da paz que excede o entendimento. Eu posso viver a necessidade e ainda assim ser visitado pelo meu Deus. Eu posso viver qualquer tipo de aflição e ainda assim me sentir visitado e abraçado pelo Senhor. Eu posso viver no profundo abismo e ainda assim a mão do Senhor me resgatar com o seu braço forte. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É nesse sentido. É nesse sentido quando devotamos a nossa vida e nos sujeitamos a Ele em vida de oração devotada com ações de graças e súplicas constantes. É nisso que eu posso. E é nisso que eu quero andar. O salmista eu deixei aqui. E quando estava cantando aquela música que a Rayane toca aqui que eu gosto tanto. No Salmo 23... diz assim, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Não é que nada vai me faltar, não. Eu não terei falta de nada porque a presença dEle me basta. Porque a graça dEle me basta. Porque a misericórdia dEle me alcança. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É verdade? Paulo estava preso, mas andando em pastos verdejantes ao escrever a carta a Filemão, a Colossenses, aos Filipenses, escrevendo, mas andando em pastos verdejantes, ainda que preso, tendo a sua alma refrigerada e pedindo, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi está dizendo, me guia, Senhor, pelas veredas da justiça. A justiça que o mundo não pode te oferecer, não, tá? Maridos vão lhe trair. Esposas podem lhe trair, filhos podem voltar-se contra você, amigos podem lhe apunhalar, multidões podem pedir
que você seja morto. Mas o que Davi pede aqui é que o Senhor os guie pela vereda da justiça por amor do seu nome, para que, apesar de todas as injustiças, ele se permaneça justo e confiante no seu Deus. E ainda que ele ande, por onde? Pelo vale da sombra da morte, ele não vai temer nada. Por quê? Porque a presença do seu Deus é com ele. A vara e o bordão dele o consolam. Meu Deus do céu! Então eu posso ser injustiçado, eu posso ser preso, eu posso ser traído, eu posso ser assediado, eu posso não passar necessidade, não ter o que comer, vestir. Eu posso, e Deus ainda ser comigo? Pode! É a presença dele que basta e que é suficiente. Não me interessa mais nada. Paulo agradece pelo sustento, mas olha, eu agradeço, mas eu já tenho até mais do que estou precisando nesse momento. Aliás, ele vai dizer nos próximos versículos, do 17, 18, que ele nunca quis absolutamente nada da igreja. Leia lá. Mas que ele também não tirava a razão do sustento do seu serviço. Aliás, ele motivava e pedia isso. Ele em si não precisava, mas era grato. Eu quero desafiar você nessa manhã é que você possa experimentar da paz que excede todo entendimento em meio ao caos que você pode estar vivendo, em meio ao caos que nos é oferecido todos os dias. Tem um cântico do cantor cristão, o hino 236. Eu vou só dizer a primeira estrofe. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e perdão, nele você receberá. É disso que Davi está falando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu esteja vivendo a absoluta falta de vida, o arrepio, o calafrio do caos, ao mesmo tempo, se eu me achegar ao Senhor, eu posso me permitir ser visitado por Ele com toda a intensidade acolhedora e amorosa que Ele tem a nos oferecer. Que Deus nos abençoe. Que a mesma graça que estava sobre Paulo seja sobre a sua vida e que possamos viver